Alô, minha galera querida, estamos chegando para mais um vídeo no nosso canal. Você vai se inscrever? Vai, claro. De pronto, se inscreva, chama os amigos, deixa aquele like esperto, porque é muito importante você dar o like. Isso! Você que ainda não deu, por favor, like. E olha aí, toca no sininho para você receber os próximos vídeos, combinado? Então você pergunta e o Penidão responde. Raquel Santos me pergunta: Penido, o Abel está perdido? Olha, Raquel, ele não está perdido, não. Ele está achado. O que ele está fazendo nesse momento é um trabalho que ele programou. Na cabeça dele funcionou de uma maneira. No campo, é bem verdade, não funcionou da maneira que ele esperava. E não funcionou da maneira que nós também esperávamos. Algumas teimosias dele incomodam a torcida, a mim também, pessoalmente, como a insistência do Arão, a falta de um teste, pelo menos, com o Diego jogando ao lado do Cueja, mantendo o Arrascaeta no time. Aí surgem mil ideias, informações, bastidores e etc. Porque o Arrascaeta não pode jogar mais de 4.000 minutos, porque se ele jogar 4.000 minutos, o Flamengo tem que pagar mais 4 milhões. Então ele vai ser guardado para momentos, aliás, mais 5 milhões, se ele jogar 4.000 minutos. Então vai jogar pouco tempo aqui no Campeonato Carioca, não é prioridade absoluta, e aí depois então no Brasileiro ele joga o maior número de jogos, mas vai desfalcar algumas vezes porque joga na seleção do Uruguai, e tem Copa América no meio do caminho, e joga um tempo de um jogo que esteja fácil, sai, para não dar essa sombra. Não acredito que o Abel, como treinador, vendo a carência do time, vá raciocinar com essa lógica. De qualquer maneira, é só um argumento a mais entre os muitos da teoria da conspiração contra o Abel. Realmente tem muita gente que está assentando o dedo nele. Acho muito cedo, acho que com 3 meses de trabalho, com alguns erros que eu admito que o Abel realmente cometeu, embora acho que ele seja um grande treinador, acho que não é hora de pensar em queda. Perdeu o Fla-Flu, cai, não vai cair. A não ser que tome uma goleada histórica, que é uma coisa também absurda. Dar ou levar uma goleada histórica num clássico, convenhamos, não é o normal, né? Luiz Fernando da Barra: Penido, o Zé Ricardo mereceu as vaias no jogo com Juventude? Olha, eu não gosto muito de ficar cornetando o treinador à toa. Mas se você considerar que o Botafogo jogava contra o Juventude, uma partida de vital importância, depois de ter sido eliminado do Campeonato Carioca, que é feito para os 4 grandes, o Bangu entrou, o Botafogo não. O Botafogo teve uma semana inteira, mais de uma semana, para se preparar, muito mais. Então o Botafogo faz aqueles treinos fechados, a imprensa não vê, ninguém assiste. Ele treinou o Luiz Fernando na lateral direita, ele treinou o time com Bochecha, ele manteve o Chiesa. Uma coisa assim que não dá muito para entender. Não escalou legal. Aí não ganhou o jogo. Mas quem chutou a bola para fora foi o Chiesa. Amigo, quem escalou o Chiesa não fui eu, foi ele. Então, e nem foi o torcedor. E quem vaiou foi o torcedor que comprou ingresso, foram mais de 21.000 pessoas assistiram ao jogo, e viu o Botafogo empatar graças a um pênalti do Eric. Esse sim jogou muito, sofreu pênalti, bateu maravilhosamente bem, e assistiu o Chiesa de forma bizonha, mais uma vez, perder um gol e entregar aquilo que poderia ser a classificação. Claro que não está resolvido, o Botafogo vai jogar ainda no Alfredo Jaconi quinta-feira que vem. Se ele ganhar o jogo, ele leva. Mas, realmente, 1-1 em casa, você levar gol em casa na Copa do Brasil é chato. Rony Santana: Penido, o Vasco pode atrapalhar a negociação do Flamengo com o Maracanã? Olha, na verdade, eu acho que não, mas isso é uma opinião minha só, porque juridicamente o Vasco ameaça ir à justiça. E depois que entra na justiça, você sabe que pode acontecer qualquer coisa, vai depender muito da cabeça do julgador, do juiz que receber a ação, quando for distribuída, caso seja. Agora, o Flamengo contempla o direito do Vasco de jogar no Maracanã, do Botafogo também. Evidente que o Vasco faz uma linha de argumentação no sentido de que o Maracanã foi construído com dinheiro público, é de todos, o que é uma verdade, mas ele também vai ter a contrapartida, o argumento do Flamengo, que o Botafogo usa o estádio Newton Santos, o Engenhão, agora o estádio Newton Santos, e o Botafogo tem o direito pleno de mandar lá. Então, se o Botafogo pode mandar no Engenhão, o Flamengo poderia mandar no Maracanã. Isso aí vai ser uma questão de ordem jurídica. Eu, pessoalmente, não acredito que haja êxito numa ação dessa natureza, porque o Maracanã fica absolutamente inviável sem o Flamengo.
sem o Flamengo jogar no Maracanã, pode fechar. Pode derrubar, construir edifício, fazer o que quiser ali, porque sem o Flamengo, o Maracanã é absolutamente inviável. A não ser que o Vasco, o Botafogo, todo mundo, o Fluminense, todo mundo assinasse que todo mundo iria jogar lá. O estado do gramado também não permite. Então, acho que não vai dar, não. Olha, e nesse embalo aqui eu vou aproveitar para responder a pergunta do Ricardo Santana, se eu sou a favor do Flamengo construir um estádio próprio. Hoje é um sonho da torcida. De repente, para fazer uma média com a galera, se fosse o caso, poderia dizer, não, eu sou inteiramente a favor, mas eu sei que não é viável hoje. Por que não é viável? Porque o Flamengo, pela torcida que ele tem, pelo fato de ser o time que sustenta o Maracanã, ele não consegue apoio do poder público para construir em lugar nenhum. Por quê? Porque você, para ter um estádio e o estádio ser viável, ele tem que estar geograficamente num ponto em que haja acesso para o torcedor. Ou seja, chegar e sair. Como é que você vai botar um estádio num lugar, por exemplo, longe de tudo, como o Ninho do Urubu? Se tivesse um estádio lá, como é que o torcedor vai chegar? Não tem trem, não tem ônibus. O ônibus tem uma linha ou duas, sei lá quantas tem, não tem mais do que isso também. Mas não tem, é distante de tudo, não tem conexão. O torcedor não consegue chegar lá. Então, o Maracanã é ainda a grande solução para o Flamengo. Um bom contrato com o Maracanã hoje é a ideia ideal para substituir um gasto de 500 milhões no mínimo para fazer um estádio. E hoje o Flamengo não tem, dentro da cidade, um local apropriado para construir um estádio de futebol para receber 50, 60 mil pessoas. Não existe este lugar. Na cidade não existe. O Jefferson de Madureira dizendo, sou tricolor apaixonado e estou esperando a volta do Pedro. Ele vai entrar no lugar de quem? Cara, ele vai entrar no lugar de quem ele quiser. Ele vai escolher, ó, eu quero jogar naquele lugar ali. Ele lá no Fluminense, ele é quase uma santidade. Ele vai escolher o lugar que ele vai querer jogar, ou logicamente ele é atacante, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele vai entrar no lugar do Everaldo, porque ele já está prontinho para voltar. E o Everaldo está prontinho para sair. Então, é uma dedução lógica. O Fluminense diz não ter os 2 milhões e talvez não vai exercer o direito que tem de comprar 50% do valor do Everaldo e ficar com ele. Então tem lá o Corinthians, tem o Cruzeiro, tem, enfim, mas mais o Corinthians, né, que largou na frente, o Everaldo disse que ia sair, ele escolhe o Corinthians então. Realmente, se o Fluminense for pensar pequeno dessa maneira, o Everaldo já abriu o lugar para o Pedro. Agora, alguém sai para o Pedro entrar, isso aí é 100% certo, ele vai jogar. Leandro Souza, sou vascaíno, Penido, gostaria de saber qual é, na sua opinião, a final do Campeonato Carioca. Ah, mas que perguntinha, hein, Xará? Eita ferro. Olha, eu esqueci de trazer a bola de cristal, cara. Tem Fla-Flu amanhã, que é um jogaço. Tem Vasco e Bangu, domingo. Ah, o Vasco é muito maior do que o Bangu, é favorito. Não é, não. O Bangu deu uma canseira dentro de São Januário, virou o jogo, foi apertada contra as outras equipes, a atuação do Bangu foi sempre encardida. Eu não arriscaria, não vou dizer que o Vasco é favorito contra o Bangu, não. Acho que é um jogo duro pra caramba. Ah, o Vasco tem mais camisa, tal, tudo bem, mas vou ter que esperar a bola rolar. E no Fla-Flu, esse mais ainda. Aí eu tô procurando um muro, deixa eu ver se tem muro aí para subir. Tem que subir no muro. Fla-Flu é o seguinte, cara, tem uma dízima periódica. 33% para o Flamengo, 33% para o Fluminense, 33% para o empate. Aí sobra os outros 33,33, entendeu? Não tem favorito no clássico. Então, o Flamengo ou o Fluminense, não sei. Pode haver um pequeno favoritismo do Vasco no domingo? Talvez. Talvez. Pode ser que sim. No Fla-Flu não há favorito, mas não há mesmo. Minha galera querida, tendo esses dois grandes jogos, esse Fla-Flu de amanhã, deve ser um jogo eletrizante. Os dois Fla-Flus foram sensacionais, não foram? Esse promete ainda mais. E olha, o Flamengo não tem mais gordura para queimar. Agora ele vai para a final ou vai para a final. Ou então a chapa vai esquentar. Pode, inclusive, aparecer até uma crise se ele levar uma pancadinha do Fluminense. Não é nenhum absurdo, clássico é clássico, pode perder, mas o Flamengo não tem mais como perder. Ele não podia ter perdido para o Peñarol, que aí ficaria com gordura dizendo, não, Libertadores é prioridade, é só pensando em Libertadores, desqualificava a derrota. Hoje ele não tem desculpa para dar, então ele tem que ganhar de qualquer jeito. E o Fluminense tem que ganhar porque ele está na tábua da beirada, né? Vasco e Bangu é aquilo que eu falei. Então é isso aí, Fla-Flu, Vasco e Bangu, Fla-Flu 19 horas.
Vasco e Bangu, 16 horas domingo. Galera, aqui na Rádio Globo CBN, aqui no canal, você vai acompanhar esses dois jogos, eu vou narrar, e você vai acompanhar e vibrar com emoção de montão. Mas não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e tocar no sininho para você receber os próximos vídeos. Aliás, manda o seu comentário também. Pode arriscar placar. Eu não vou nem arriscar, vou deixar com vocês. Combinado? Um abraço.